ali, eu queria destacar que, apesar do gol perdido, o Matheus Cunha foi muito bem, cara. Assim, na minha opinião, ele foi muito bem, fez um bom jogo, participativo, muito bem. E bom, o que vocês acharam das mudanças? O que vocês acharam desses novos personagens? Cara, a gente tinha comentado na última live, eu quero até passar a bola pro Igor rapidinho, mas antes só fazer um comentário, que a gente queria ver algo novo, né? Mas eu acho que a gente viu algo novo. A gente viu algo novo. A gente viu um quarteto completamente diferente do habitual. A gente viu um meio-campo que funcionou com Casemiro e Bruno Guimarães. Eu não achei a partida do Bruno Guimarães ruim, apesar de muita gente ter achado a partida do Bruno Guimarães péssima. Eu achei uma boa partida. É que ele tem dois lances ali que tem um que é bizarro, né? Que ele toca para ninguém, que aí vai virar edit e aí é isso, tá ligado? Vai achar que a partida do cara foi isso. Mas até passando pro Igor, a gente viu algo novo que deu certo. E então acho que, cara, as mudanças elas deveriam ter sido feitas, foram feitas. O Ancelotti acertou em praticamente todas as mudanças. Só que, assim, não precisava eu ter passado a experiência do primeiro jogo com o Richarlison, entendeu? Eu não precisava disso. Eu poderia ter, sabe, já ser o Matheus Cunha desde o jogo contra o Equador. Mas, enfim, espero que ele não esteja na próxima convocação. Eu acho que não vai dar, porque deu certo essa. Pelo menos aparentemente deu certo essa escalação de hoje. E pode falar, Igor. Não, cara, eu acho que assim, o Ancelotti fez algo que o Dorival já tinha, estava tentando fazer, né? Que é esse falso 9 que foi mais ou menos o Matheus Cunha hoje. Inclusive, é uma formação, na minha opinião, bem parecida com um time que joga contra a Argentina, né? Que toma 4 da Argentina, com o Matheus Cunha e o Vini mais por dentro, só que era o Rodrigo na vaga do Martinelli, no caso, mais pela direita, e o Rafinha mais pela esquerda. Mas a estrutura, mais ou menos desse 4-2-4, né, de que o Dorival tentou fazer lá contra a Argentina e tal, e não tava dando certo, não deu certo, né? E hoje, cara, gostei muito. Eu tinha comentado aqui na outra live, né, traçando esse paralelo, de que o Brasil, um jogo contra o Equador, eu achei que parecia muito um time de totó, né, que não tinha essa troca de posições, que era o ponto direita na direita, o ponto esquerda na esquerda, o centroavante no meio, os três volantes chegando de trás, cada um nas suas posições. E hoje foi completamente diferente disso. Você não sabia se o Rafinha estava por dentro, se o Rafinha estava pela direita, se o Vini Júnior era ponta esquerda, se o Vini Júnior era mais camisa 10 por dentro. Então, muita troca de posição, isso gostei demais. Como o Matheus falou, o Paraguai não é um time bobo, principalmente quando vem para se defender, apenas se defender, o empate estava ótimo para o Paraguai. E 9 jogos sem perder, a gente lá sofreu demais. O Paraguai jogou melhor do que o Brasil na primeira partida lá fora de casa. E ganhou o jogo, Então, né? é, isso. Então, era um time que, até em certo momento ali do primeiro tempo, parecia que o Brasil ia ter mais dificuldade para furar o bloqueio do que realmente teve. Mas, enfim, bom jogo. Claro que ainda tem alguns pontos a melhorar, mas finalmente a gente pode falar que a seleção jogou bem, né? Depois de muito tempo, a gente pode falar que a seleção jogou bem. O jogo contra o Equador, eu falei aqui que eu não tinha gostado da partida defensiva da seleção brasileira, por achar que deu muito espaço para o Equador, bola passando dentro da área o tempo todo. Se fosse um ataque um pouco mais qualificado, na minha opinião, o Brasil poderia ter tomado gol e acho que tomaria o gol, se fosse um time melhor, principalmente no setor ofensivo, do que o Equador. Muito espaço nas laterais, enfim. E hoje foi totalmente diferente disso. Eu acho que as únicas chegadas do Paraguai foram em erros do próprio Brasil, de saída de bola. Então o Paraguai pouco conseguiu criar, botar a bola no chão e criar, porque o Brasil, uma pressão alta muito bem feita, coisa que não aconteceu contra o Equador também. Citei isso aqui, de que inclusive tem um lance muito emblemático contra o Equador, que o Vinícius Júnior vai fazer uma pressão no zagueiro, a bola passa pro meio de campo e ele vira para trás e reclama que não tem ninguém, os três volantes estão lá atrás, uma pressão muito descoordenada. Hoje isso funcionou muito bem também. Enfim, vários mecanismos a gente conseguiu ver hoje, né, de um time de futebol bem treinado. Claro que isso é pelo tempo que o Ancelotti teve entre uma partida e outra, a gente não pode negar isso, a qualidade do treinador também faz diferença nessa hora, dos jogadores comprarem a ideia muito mais rapidamente, né? E agora, cara, foi o que eu falei, não tá 100%, não é um time maravilhoso, mas agora a gente tem uma luz no fim do túnel, a gente conseguiu enxergar algum futebol nesse time. E agora a gente tem uma perspectiva, né, para frente. Na próxima convocação deve ter ainda mais nomes que passaram ali, né, pela avaliação do Ancelotti. Ele mesmo falou, inclusive foi citado na transmissão, de que vão ter 70 nomes avaliados agora pela comissão técnica e por ele
para a próxima convocação, então deve ser uma convocação muito mais com a cara do Ancelotti, trazendo jogadores com características de que ele quer, de que ele precisa para fazer o jogo. Enfim, apesar de que achar que o time titular, no máximo a gente pode ter a volta do Rodrigo, né, na vaga do Martinelli. Não sei se vai mudar muito, pelo menos do meio para frente, do meio para trás eu acho que vai mudar bastante. O Alexandre, né, não sei se vai conseguir se manter como titular quando os machucados voltarem, mas enfim, ele tá ali na briga, conseguiu fazer uma ótima data FIFA para Fez colocar de valer a vez o nome pena, dele na né? briga. Fez valer a pena a data Exatamente. FIFA. E aproveitou muito bem a chance. E é isso, cara. Eu acho que foi bom, como eu falei. É bom a gente poder falar que a seleção brasileira jogou bem de novo. Claro, que não é o perfeito, tá longe do 100% de que agora o Brasil é favorito a ganhar a Copa do Mundo, tá bem longe disso. Mas agora a gente tem, pelo menos, no que se apoiar e tem uma perspectiva, né, de melhora, ainda mais se de um jogo para o outro já melhorou bastante, a tendência é que melhore ainda mais a cada data FIFA, a cada partida, enfim, a cada sessão de treinamento que o Ancelotti tiver. Ô, Igor, tu falou sobre a pressão que o Brasil fez, inclusive no jogo anterior, o Vini Júnior reclamando e tal. Cara, o perde pressiona do Brasil hoje nos primeiros 15 minutos. Eu falei, opa, 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 temos algo E, aí, cara, hein? o Casemiro é muito importante nessa questão, cara, de comandar a pressão, de saber a hora de saltar, de não saltar. Eu acho que, tipo assim, a boa partida, eu concordo com o Vitor do Bruno Guimarães, eu gostei também. Apesar de me irritar muito ele não chutar pro gol em vários momentos, gostei da partida dele, pisando na área, aparecendo pro jogo. Pelo menos nesse jogo você viu que o Bruno Guimarães estava em campo. Sim, você percebeu o nome dele. Muitas vezes o nome dele passa despercebido. Ele é um cara que não erra muito, mas também não acerta muito. Enfim, ele passa ali e ninguém percebe que ele tá em campo. Dessa vez ele foi e se mostrou pro jogo. Eu acho que passa muito por ter o Casemiro ao lado como companheiro e saber a hora de saltar, de ficar. Até por ter ele não ser esse primeiro volante que ele geralmente estava sendo com o Dorival. Agora ter o Casemiro como esse 5 e ele tem ainda mais liberdade para chegar à frente, muito parecido com o que ele faz no Newcastle. Só citando uma coisa que o Igor falou do jogo que o Brasil tomou 4 da Argentina, no 4-1, a dupla de volante daquele jogo, fica muito clara a diferença, né? Que a dupla de volante que o Brasil inicia aquele jogo é Joelinton e André. Então, assim, com todo respeito, um Casemiro sozinho no meio campo marca mais que os dois. Então, já é uma diferença absurda.